Um bom dia a todas e a todos. O meu nome é Ana Luísa e eu faço parte do programa de pós-graduação da PUC-RS Brasil. Sou mestranda com foco na área em escrita criativa e vou apresentar um projeto que surgiu como trabalho final da disciplina de História da Literatura, ministrada pela professora Maria Eunice Moreira. Como podem ver, portanto, a área de História de Literatura não é a minha área principal de estudo, mas este se tornou o meu projeto das horas vagas, se é que a gente pode falar de tal coisa. Eu intitulei-o Ler Significa Ler Contra, um projeto de história da literatura a partir dos canais literários brasileiros. A questão da América Latina e a existência, ou a inexistência, ou o espaço vazio, ou o espaço a ser ocupado, ou o espaço pré-ocupado, e a dificuldade de uma história da literatura em países colonizados foi um dos grandes temas discutidos na cadeira de História da Literatura. A partir dessas discussões, tive vontade de escrever meu trabalho final sobre o Brasil. Vimos o projeto enorme de Pizarro, e aqui eu me refiro, é claro, aos 3 volumes de América Latina, Palavra, Literatura e Cultura, que pretendia unir tantas e tão diversas histórias da literatura latino-americana, com o intuito de encontrar um grupo que pudesse lutar contra a força hegemônica dos países colonizadores. E eu me perguntei, será que conseguimos? Entre a publicação de Pizarro e hoje, se passaram 28 anos. Estamos mais próximos de uma história da literatura brasileira? Ou será que ainda estamos nos segurando e sendo segurados por potências estrangeiras? Penso que essa é uma pergunta que não se esgota. O que é, afinal, descolonizar a história da literatura? Vou ler então uma citação de Zuma Palermo. Así, descolonizar las historias de la literatura implica, en primer lugar, desarticular la homogeneidad que arrasa con las diferencias, para recuperar el horizonte de la totalidad que no busca imponer verdades, sino generar espacios interpretativos pluritópicos que no solo incluyen las diferencias de sexo, raza, etnia o formar de conocimiento y valorización estética, sino que abra caminos particulares dentro de la actual construcción global. E chama atenção para essa primeira frase, na qual ela fala sobre desarticular a homogeneidade que arrasa com as diferenças. A diferença é essencial para a descolonização da literatura. Não somos ingênuos o suficiente para acreditar que o cânone não existe na cultura popular, ou que deixará de existir nos próximos anos. Temos, portanto, que lidar com ele, sem que este seja a única forma de estudarmos a literatura e, consequentemente, a sua história. Para lidarmos com o cânone sem permitir que ele se torne hegemônico, é necessário incluir mais e mais narrativas no corpus com o qual trabalhamos. Evoco aqui o pensamento a respeito de corpus versus cânone de Pizarro. Minha pergunta é esta: qual a literatura da qual a comunidade de canais brasileiros literários fala nos dias de hoje? É ela uma literatura plural? A história da literatura deve ser também uma história da mídia. Aqui eu estou evocando o pensamento de Schmitt. E nenhuma forma midiática está em crescimento tão exponente quanto o YouTube. Para começar a responder a minha pergunta, fui atrás de 3 canais literários com um grande número de inscritos e selecionei os 5 vídeos de cada canal com o maior número de visualizações. Algumas ressalvas devem ser feitas. Os canais aqui escolhidos são apenas 3 de uma comunidade gigante e crescente, e de forma alguma acredito que apenas 15 vídeos possam representar a comunidade como um todo. Os canais escolhidos são de 3 mulheres brancas, com um canal literário já consolidado em meio à comunidade Booktube. É por aqui que resolvo começar a minha pesquisa, mas não acredito que esta seja uma amostra suficiente.
Os canais escolhidos foram o de Pan Gonçalves, que na época da coleta de dados tinha 338 mil inscritos, Bel Rodrigues, com 918 mil inscritos, e Tatiana G. Feltrin, com 513 mil inscritos. O número de visualizações dos vídeos varia entre 16.992 e 145.820 visualizações, conforme a data de coleta dos dados. Ao todo, entre os 15 vídeos analisados, 110 livros são citados, e apenas 5 títulos se repetem. Todos os títulos repetidos foram escritos por autores estrangeiros. Mesmo em uma lista tão modesta quanto esta, algumas questões já podem ser levantadas. A primeira delas, e talvez a mais gritante de todas, é a quantidade de livros brasileiros que estão entre estes 110 livros mencionados. Apenas 11. Exatos 10% do valor total. Talvez fosse possível falarmos em variedade, em pluralidade, mesmo com um número tão baixo de livros brasileiros, caso a porcentagem de outras nacionalidades e de outros grupos se aproximasse do número brasileiro. Entretanto, temos apenas 4 livros escritos por autores de origem latino-americana, sem contar os brasileiros. 3 destes foram escritos por autores argentinos e 1 por um autor colombiano, para citar como exemplo nossos companheiros latinos. Entretanto, o padrão segue. Poucos dos livros foram escritos fora do centro norte-americano europeu. Outra área de interesse que tenho na lista compilada diz respeito às editoras que protagonizam a lista. Ao todo, 47 editoras aparecem. Dentre estas 47, 2 se destacam. A Intrínseca, mencionada 12 vezes, que fecha 25,5%, e a Companhia das Letras, mencionada 11 vezes, ou seja, 23,4%. As duas juntas são 48,9% da lista total de editoras. Apesar de tantos títulos publicados pelo Grupo Editorial Record, o Grupo Editorial Companhia das Letras e pela editora Intrínseca, que aparecem na lista, apenas 3 dos 11 livros brasileiros publicados foram por eles, uma média de 27%, muito menor do que os 43,6% dos livros totais. Chama atenção, também, que os 3 títulos de autores brasileiros publicados por essas editoras que aparecem na lista são os 3 títulos de autores já canonizados: Graciliano Ramos, a Lígia Fagundes Telles e o Machado de Assis. Me pergunto então, será que as grandes editoras e os grandes grupos editoriais investem menos na literatura brasileira contemporânea do que as editoras menores e as editoras independentes? Ou será que esta é uma mostra que se destoa da realidade? Há também outra hegemonia preocupante na lista compilada. Quando se fala em história da literatura, a questão da língua aparece com frequência desde o momento em que se começa a pensar em uma história da literatura brasileira. A língua é a genética que herdamos dos colonizadores. Genética esta da qual é impossível nos livrarmos. A literatura, mesmo que brasileira, ainda é escrita em português. Nosso primeiro oponente nessa guerra linguística foi Portugal. Agora temos outro, o inglês. De 110 livros, um total de 80 foram escritos na língua inglesa. Este número aponta para um fato inegável. Talvez tenhamos escapado da colonização portuguesa para cair direto nas garras de outro tipo de colonização, mais sutil talvez do que a anterior, mas não menos sufocante. Na história dos brasileiros, no seu desejo de ter uma literatura, essa é uma frase de Antônio Cândido, tenho medo de que o nosso desejo de encontrarmos algo para chamar de nosso tenha nos levado direto para uma outra armadilha. Leio, então, uma citação de Silviano Santiago, que diz respeito à América Latina e à sua relação com seus colonizadores. A maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem da destruição sistemática dos conceitos de unidade e de pureza. Estes dois conceitos
perdem o contorno exato do seu significado. Perdem seu peso esmagador, seu sinal de superioridade cultural, à medida que o trabalho de contaminação dos latino-americanos se afirma, se mostra mais e mais eficaz. A América Latina institui seu lugar no mapa da civilização ocidental graças ao movimento de desvio da norma, ativo e destruidor, que transfigura os elementos feitos e imutáveis que os europeus exportam para o Novo Mundo. Em virtude do fato de que a América Latina não pode mais fechar suas portas à invasão estrangeira, não pode tampouco reencontrar sua condição de paraíso, de isolamento e de inocência, constata-se com cinismo que, sem essa contribuição, seu produto será mera cópia, silêncio. Uma cópia muitas vezes fora de moda, por causa desse retrocesso imperceptível do tempo. Fecha a citação. Confesso que eu acho esse parágrafo todo muito bonito. É difícil ser latino-americana e não me encantar com a ideia de uma rebeldia inerente à América Latina. Pensar que, em todos os nossos anos de colonização e exploração, sempre existiu e ainda existe uma chama que carregamos, essa chama de luta e de reivindicação. Essa chama que faz com que transformemos tudo aquilo que era dos nossos colonizadores em algo nosso, algo que nos pertence, talvez até mais do que pertence a eles. Concordo que é impossível fechar a porta para invasões. No plural, pois não acredito que tenha sido apenas uma única invasão, mas sim diversas, simultâneas e concomitantes. Entretanto, não posso deixar de pensar que Santiago é muito mais otimista do que eu quando fala sobre a obediência latino-americana. Enquanto ele a chama de falsa, eu tenho medo de estarmos aceitando as normas estrangeiras sem questionamento, sem qualquer transformação. Não basta que a obediência se diga falsa, é preciso que ela o seja em ação. Falar, escrever, significa falar contra, escrever contra, diz Santiago. Eu acrescentaria, então, ler significa ler contra. Não devemos ser ingênuos nas nossas leituras, no material que escolhemos ler e comentar e criticar e escrever. O ato de leitura também deve ser um ato político, um ato de afronta contra tudo que nos amarra, como seres humanos e como sociedade. Talvez nossa máscara de obediência tenha apenas se tornado o nosso rosto. Se esse for o caso, está na hora de encontrarmos uma nova pele na qual viver. Muito obrigada pela atenção.